Estamos aqui para apresentar os procedimentos de coleta dos sedimentos ativos de corrente. As amostras de sedimentos ativos de corrente são constituídas predominantemente de partículas e agregados minerais que são produzidos numa determinada área chamada bacia de captação. Esse material é jogado nos leitos das drenagens por intermédio da ação de processos erosionais, deposicionais e hidromórficos. As drenagens funcionam como uma espécie de latas de lixo e os sedimentos de corrente, o lixo. Mas não é qualquer lixo, é um lixo classificado. Sim, porque a depender da densidade das partículas minerais e da energia dos processos de deposição, os sedimentos de corrente são classificados por tamanho, densidade, tipo e depositados em diferentes locais no leito da drenagem. A coleta deve ser feita por equipes de amostragem constituída por um líder, técnico de mineração ou geologia e 2 auxiliares. A depender das dificuldades de acesso, a equipe pode ser maior. A amostragem dos sedimentos de corrente é utilizada, na maioria das vezes, em levantamentos geoquímicos em escalas regionais. Isto é, cada amostra representa uma determinada área de captação e, portanto, é necessário que a estação de amostragem seja corretamente localizada no campo. Para isso, o amostrador deve contar com um mapa de localização das estações de amostragem, que deve ser feito na fase de planejamento. Esse mapa deve dispor do maior número de informações geográficas possível, quais sejam rede de drenagem, estradas, caminhos, cidades, vilas, etc. Nesse mapa deve conter também uma relação das amostras planejadas, identificadas e com suas respectivas coordenadas UTM. Com o advento do GPS, essa tarefa ficou facilitada. O GPS, Sistema de Posicionamento Geográfico, é um equipamento que permite definir as coordenadas de qualquer ponto na superfície, com auxílio de sinais emitidos por satélites. Ok, pessoal, vamos coletar a primeira amostra do dia. Vamos começar por essa aqui, porque está mais próximo de onde estamos. Para isso a gente precisa carregar as coordenadas UTM no GPS e ligar o sistema de navegação. Vamos lá, pessoal? Mas antes precisamos checar se temos todos os equipamentos e materiais necessários para a coleta. Caderneta de campo, sacos plásticos, pincéis atômicos, etiquetas plastificadas, papel medidor de pH, escalímetro, fita crepe, martelo, copos plásticos, bússola e GPS, tinta spray, mapa de pontos, perneira, mochila para carregar amostras, pá, enxada, facão e corda, esses últimos para apoio. Depois dessa traia, é preciso ter muita determinação e disposição para caminhar, porque neste momento, quem sabe, estaremos iniciando a descoberta de um depósito mineral. Esse trabalho exige grandes deslocamentos, muitas vezes em regiões ínvias. Quando houver possibilidade de acessos terrestres, é necessário dispormos de um veículo tracionado com excelentes condições de funcionamento. Muitas vezes, as estradas que usamos para chegar ao ponto da amostra não está plotada no mapa. Nesses casos, o GPS deve permanecer ligado. Com isso, no fim do dia, podemos descarregar esses dados no computador e plotar a estrada no mapa. Cara, no futuro bem próximo, estaremos usando o GPS fixado num notebook ou num palm top fixado aqui no painel e a navegação será online. Essas estradas são estreitas e sinuosas e muitas vezes em precário estado de conservação. Além disso, os animais apreciam usá-las também.
Portanto, é necessário termos muita atenção e prudência ao apertar o acelerador. Cornélio, as coordenadas desse ponto são 729.250, 9.750.00. A partir desse ponto, se nós caminharmos 500 metros, chegaremos lá no local da amostra. É aqui. Chegamos. Ao estacionar o veículo, é importante fazê-lo em local seguro, fora da estrada, de preferência no acostamento se houver, ou outro local adequado. Não esquecer de fechar as portas à chave. Então, estamos prontos? Não esquecemos de nada? Além da traia para mostrar, precisamos colocar as perneiras. Vamos lá! É importante lembrar que as amostras de sedimento de corrente estão localizadas, na maioria das vezes, em propriedades rurais, cujos proprietários devem ser contactados para autorizarem a coleta das amostras. Isso pode ser feito antes do início da campanha de amostragem, durante o reconhecimento da área a ser amostrada, como também no momento da coleta, como vamos fazer agora. Bom dia. Bom dia, senhor. Vai o senhor, tudo bem? Bem, obrigado. Como é que é o nome do senhor? Domingo Alves da Silva. Seu Domingo, eu sou o Cornélio, trabalho na Dulcigel. Muito bem. E a gente está fazendo um trabalho para esse mineral nessa região, e a gente precisa ir no riacho, para coletar umas areelas do riacho para mandar para analisar. E a gente queria a permissão do senhor para... O senhor manda, tá às suas ordens. Tá bom, muito obrigado, senhor. Obrigado. Ó, Maurício, chegamos. Ok, turma, já que nós chegamos, depois dessa caminhada, vamos dar uma respirada, vamos dar uma olhada em volta aqui, para ver se não tem nenhum bicho, cobra, alguma coisa. Primeiramente, devemos examinar o trecho do córrego no qual a amostra será coletada e verificar a disponibilidade de material adequado. Lembram? Os sedimentos ativos de corrente. Muito bem, parece que temos muitos sedimentos de corrente, sedimentos ativos de corrente nesse trecho. Agora, ter muito cuidado na hora de amostrar. Deve ser coletada a fração fina dos sedimentos ativos de corrente. Isto porque é a fração fina que será analisada no laboratório. Nos sedimentos ativos de corrente, esse material fino é encontrado preferencialmente no meio e ou interior do material mais cascalhoso, matriz mais grossa. Dificilmente o material fino é visto a olho nu. Esse material mais grosso é depositado nas zonas de maior energia da corrente. A cada enxurrada, ele é retirado e depositado novamente. Por isso, é chamado de sedimento ativo de corrente. Nos leitos dos córregos, é também encontrado um material de granulação bem fina, geralmente localizado nas margens das drenagens, local onde a energia da corrente é mais baixa. Embora sejam mais fáceis de serem reconhecidos visualmente, não oferecem segurança quanto à sua representatividade. Esse material fino pode ser resultante do desbarrancamento dos solos situados nas margens próximas daquele ponto. Maurício, se nesse trecho aqui eu não encontrar material adequado para fazer a amostra, eu elimino a amostra? Claro que não, Cornélio. As equipes de amostragem devem se deslocar 100 metros, mais ou menos, a montante ou a jusante, para verificar se há material suficiente nesses trechos.
Afinal de contas, gastou-se dinheiro e tempo para chegar até aqui. E quem sabe é exatamente essa amostra que vai indicar a presença de um depósito mineral. Algumas vezes, mesmo deslocando o ponto de amostragem, não encontramos material para amostrar. O que fazer? Bem, aí cancelamos a amostra. A coleta das amostras deve ser feita preferencialmente com as mãos, ou outro recurso que possibilite a menor perda do material fino. Epa, Cornélio, não devem ser usados recipientes metálicos. Das mãos, o material deve ser imediatamente colocado nos sacos plásticos, previamente identificados, com numeração padronizada. Os fragmentos de rocha e materiais orgânicos, raízes, folhas, etc., devem ser retirados. Atenção, Cornélio, deve-se evitar o peneiramento e a manipulação da amostra no campo. Com isso, eliminam-se fatores que podem causar variabilidades adicionais àquelas que ocorrem naturalmente. A amostra de sedimento de corrente não representa um só ponto no terreno. Representa uma área de captação. Portanto, a coleta da amostra deve ser do tipo composta, coletada em diversos pontos do trecho do córrego, com mais ou menos 30 metros. Com isso, coletam-se amostras mais homogêneas e melhor representativas da área de captação. A coleta deve ser feita de jusante para montante da drenagem, independentemente da presença ou não de água corrente no córrego. Devem ser coletadas amostras com volumes de mais ou menos 5 litros, ou seja, preencher o plástico padrão até o nível que permita fechá-lo sem maiores dificuldades, isto é, 2 dedos acima do lado superior da tarja branca impressa no saco. Epa! Antes de fechar o saco da amostra, deve ser introduzida a etiqueta plastificada com o número da amostra. Com isso, garante-se a preservação do número de identificação da amostra. É de fundamental importância a coleta das amostras replicatas. Isto é feito nas estações indicadas no mapa de amostragem. As amostras replicatas devem ser coletadas segundo os mesmos procedimentos e no mesmo trecho da coleta das amostras de rotina. As amostras são utilizadas no controle de qualidade dos procedimentos de amostragem. Epa! Não é necessário coletar as amostras no mesmo ponto, mas sim no mesmo trecho. Pronto, acabamos. Vamos coletar a próxima amostra. Negativo, Cornélio, a gente precisa ainda preencher as fichas de campo. As fichas de amostragem estão reunidas na caderneta de campo. Nas primeiras páginas da caderneta de campo, encontram-se o checklist e a legenda, que permitem ao amostrador preencher os campos das fichas de amostragem de uma maneira padronizada. O registro padronizado dessas informações é obrigatório, porque todas elas serão carregadas no banco de dados da Docigel. Então vamos preencher a ficha de amostragem. Iniciamos com a identificação da amostra. Projeto, alvo e tipo. Em seguida, registramos os números das amostras e tomamos as coordenadas UTM com o GPS. Anotamos nesses campos aqui. Não seria mais fácil tirar essas coordenadas do mapa? Não. Lembra que os pontos podem ser deslocados? Sendo assim, é necessário tomar as coordenadas no campo e registrar na caderneta. Prosseguindo, vamos preencher os campos relacionados à amostra e local amostrado. O volume está padronizado em 5 litros. No entanto, em algumas situações, o volume amostrado poderá ser menor, por escassez de sedimento naquele trecho. Se o leito da drenagem tiver água corrente, marca C. A água estagnada, P. Ou seco, S.
pH deve ser medido quando a drenagem tiver água corrente ou parada. A medida é feita com auxílio de papel medidor de pH. A ponta da tira do papel deve ser imersa na água e retirada após mais ou menos 15 segundos. O valor do pH é obtido com a comparação da cor apresentada no papel com a escala de cores disponível na embalagem. As presenças sim ou não de óxidos de ferro, manganês e matéria orgânica são constatadas visualmente no momento da coleta da amostra, ou mesmo após a coleta, com as amostras já ensacadas. Há também um campo para observações. Nele são registradas informações relevantes como presença de rochas com indícios de mineralização, elementos antrópicos, estradas, aterros, açudes, poços, barragens, catas garimpeiras, áreas agrícolas e etc. A presença deles pode causar contaminações e modificações nos teores dos elementos químicos analisados. Todos esses elementos estranhos devem ser plotados no mapa de localização dos pontos, a partir de suas coordenadas UTM, medidas com GPS. Para concluir o preenchimento da ficha, é necessário anotar a sigla do amostrador e a data da coleta da amostra. E então, acabamos? Quase. Devemos agora marcar o ponto da amostra no campo. É a sua garantia que a amostra foi coletada aqui. Isto é feito com o registro em locais visíveis, afloramentos, troncos de árvores, etc., nas margens dos córregos, por intermédio de tinta spray ou outro meio que possibilite fácil identificação no campo. Bom, gente, até que enfim acabamos. Vamos coletar a próxima amostra. Atenção, gente! Esqueceram a amostra coletada. Já fiz isso várias vezes, hein? Companheiro, antes do merecido descanso ainda temos umas tarefas a cumprir. É isso mesmo, Cornélio. Vamos lá. Bora. A traia deve permanecer no veículo após uma verificação. As amostras são desembarcadas, relacionadas, verificadas as suas embalagens e ensacadas em sacos de 60 kg. Em seguida, os dados do GPS são descarregados no computador e as amostras cadastradas no banco de dados da Docigel. Agora sim, os procedimentos da coleta dos sedimentos ativos de corrente estão concluídos. Certa vez, conversando com um colega, geólogo da empresa, ele fez a seguinte afirmação: os sedimentos de corrente são as amostras mais nobres da exploração geoquímica, porque elas são o início de tudo numa campanha de exploração mineral. Têm representação areal e composição mineral diversificada, o que demanda uma complexa interpretação dos seus dados geoquímicos. Concordo 100% com ele.